Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai abrir um verdadeiro dossiê geopolítico global. Pensem nisso como um panorama de alto nível que vai conectar desde diplomacia de altíssimo risco e barreiras tarifárias até aquele custo climático gigantesco das guerras que quase ninguém comenta. E de quebra, vamos chegar nos incidentes internacionais que beiram o bizarro. Tá tudo acontecendo agora mesmo, e cada peça desse quebra-cabeça afeta diretamente o nosso dia a dia. Para a gente não se perder, o mapa de hoje está dividido em 6 frentes super rápidas. A linha de frente diplomática, os impasses no Mercosul, a nossa diplomacia cultural, o baque dos conflitos na economia global, o custo climático e, para fechar, umas curiosidades da diplomacia. O mais fascinante aqui é ver como todos esses temas, por mais soltos que pareçam, estão amarrados uns nos outros. Bom, indo direto ao que interessa. Seção 1. A linha de frente diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Olha, o contexto recente dessa relação tem sido uma autêntica montanha-russa. Imagina só, passamos por um choque tarifário lá em julho de 2025, quando os Estados Unidos jogaram uma taxa extra de 40% sobre os produtos brasileiros. Eles justificaram isso como resposta à condenação de 27 anos do ex-presidente Jair Bolsonaro, chamando o caso de caças bruxas, enquanto o governo daqui batia o pé dizendo que não tinha interferência no judiciário. Depois de umas conversas na Assembleia da ONU, o clima deu uma melhorada. E no comecinho de 2026, a Suprema Corte dos Estados Unidos barrou essas tarifas. Agora, com esse encontro de 7 de maio em Washington, o Brasil chega com moral. Temos mais de 300 bilhões de dólares em reservas e dependemos deles para uns 12, 13% das nossas exportações. Muito diferente do México, por exemplo, que dependem uns 80%. E o que está de fato na mesa dessa negociação? As apostas são altíssimas. Mesmo derrubando parte daquele tarifaço, uns 29% das nossas exportações ainda esbarram nessas barreiras. Só no primeiro trimestre de 2026, as vendas caíram para 7,8 bilhões de dólares, uma queda de quase 19%. A fatia dos Estados Unidos no nosso mercado murchou para 9,5%. Mas tem outro ponto que explica a presença de ministros como Dário Durigan da Fazenda. A gente precisa de um pacto contra o crime organizado transnacional. O objetivo é frear qualquer tentativa dos Estados Unidos de rotular facções como o PCC e o Comando Vermelho de grupos terroristas, porque isso abriria uma brecha absurda para sanções econômicas pesadíssimas no Brasil. Agora, saca só que loucura. Um sistema que a gente usa todo dia para comprar pão virou pivô de disputa geopolítica. De um lado, o governo brasileiro defende o Pix como uma parada de soberania nacional, provando por A mais B que não discrimina a empresa americana, já que as gigantes de tecnologia usam de boa. Do outro lado, os Estados Unidos, no relatório comercial deles, citaram o Pix 3 vezes como barreira. Eles estão investigando o nosso sistema sob a seção 301 de uma lei de 1974, alegando que o Pix prejudica as empresas de pagamento deles. Surreal, né? Essa treta toda envolvendo o Pix mostra muito bem o peso que a infraestrutura digital tem hoje. Proteger dados não é só coisa de Estado, é do nosso cotidiano mesmo. É aí que entram aquelas ferramentas globais de segurança cibernética, tipo a NordVPN, que o nosso dossiê até cita. Essas redes ajudam a blindar senhas, dão acesso a mais de 8 mil servidores espalhados por mais de 120 países e ainda permitem conectar até 10 aparelhos de uma vez. Dá até para contornar os rastreadores na hora de comprar passagem aérea mais barata. Segurança digital virou recurso estratégico puro e simples. Mas no fim do dia, a verdadeira briga é por recursos físicos. E isso traz a gente para esse número absurdo, 2,8 bilhões de dólares. Esse foi o cheque que a empresa americana USA Rare Earths assinou para comprar a mineradora Serra Verde, lá em Goiás. Por que isso? Porque os Estados Unidos estão correndo contra o relógio, para fugir da dependência da China, que hoje senta em cima de 60% das reservas e controla 90% do refino desses minerais críticos no mundo. Então, em vez de acordo de governo, eles estão botando dinheiro direto no chão do Brasil. Só que o Brasil não quer ser só fazenda e mina de exportação bruta, né? A gente quer beneficiar isso por aqui e fortalecer a indústria local. Certo. Mudando o foco da América do Norte para cá, vamos para a seção 2, os impasses no Mercosul e a famosa cota da carne com a Europa. O acordo lá com a União Europeia garante uma cota de 99 mil toneladas de carne com uma tarifa bem menor, de 7,5%. Mas olha o tamanho do enrosco para dividir esse bolo.
Desde 2004, a divisão seguiu o bom senso do mercado. O Brasil abate umas 40 milhões de cabeças por ano, a Argentina 10 milhões, o Uruguai 3 milhões e o Paraguai 2,3. Só que o Paraguai está com a presidência do bloco e negociando pesado as tarifas de Itaipu. Aí eles simplesmente travaram tudo. Eles querem 25% para cada país, ignorando totalmente quem produz mais. Como não tem acordo, a galera está usando o sistema de quem chegar primeiro leva, o famoso FIFO, o que deixa o mercado numa insegurança tremenda. Atravessando o globo agora. Seção 3. A parceria cultural entre Brasil e China. Esse ano de 2026 está marcado como o Ano Cultural, celebrando 50 anos de relação entre nós e os chineses. A ideia é mostrar que não vivemos só de vender soja. Eles acabaram de lançar a primeira tradução em mandarim do clássico O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Tivemos a estreia do filme O Agente Secreto lá em abril, que até foi para o Oscar, mas infelizmente voltou de mãos abanando. E teve shows da Luê de Luna voltados diretamente para o público de Pequim. A pegada é tratar a cultura não como um enfeitinho, mas como soberania e economia criativa pesada. Mas tem um gargalo aí. O pesquisador Maurício Santoro resumiu a ópera quando disse que a sensação é que os dois governos não têm o tema como prioridade. E ele tem razão. A gente tem um volume colossal de negócios há 50 anos, mas a troca cultural é super deixada de lado. Falta política pública de verdade, que funcione sempre, não só uma festinha pontual de aniversário, sabem? Saindo da cultura, vamos falar de coisa mais pesada. Seção 4. Tensões e economia global, com foco no Oriente Médio e no leste europeu, que impactam o nosso bolso diretamente. Pensem num gargalo global. O Estreito de Hormuz está pegando fogo. Os Estados Unidos, na figura do Trump, dizem que estão ganhando no cansaço, escoltando os navios e tal. Mas o Irã dobrou a aposta. Os caras montaram uma espécie de alfândega oficial, a autoridade do Estreito do Golfo Pérsico. Agora exigem que os navios mandem um e-mail pedindo licença para passar. É para exaurir o adversário mesmo. E para piorar a panela de pressão, o chefe da Força Aérea de Israel já avisou que eles estão prontinhos para bombardear o leste. E a fatura disso tudo quem paga? A gente. A diretora do FMI foi direta. A inflação está acelerando e o crescimento freando. O FMI já jogou no lixo aquele cenário bonitinho de 2026 que previa crescimento de 3,1% e inflação de 4,4%. Com essa novela em Hormuz, os fretes marítimos foram para a estratosfera e o mundo flerta real com estagnação e inflação de mãos dadas. Enquanto isso, a guerra na Ucrânia teve uma tensão diplomática bem estranha em maio. O Putin ofereceu uma trégua de exatos 2 dias, 8 e 9 de maio, só para eles comemorarem o dia da vitória da Rússia. O Zelensky olhou para isso e chamou de teatro puro, propondo em troca um cessar-fogo por tempo indeterminado. A Rússia, claro, negou, e os bombardeios voltaram com tudo. Cidades como Kramatorsk tiveram 5 mortes e em Zaporíjia 12 pessoas morreram em áreas residenciais que ficam assustadoramente perto da usina nuclear. E a tática dessa guerra está mudando. Preste atenção nessa parte dos drones. A Ucrânia calibrou os ataques e está acertando a infraestrutura bem no miolo da Rússia. Eles acertaram a refinaria de Kirish, perto de São Petersburgo, a 800 quilômetros da fronteira. Isso cortou 400 mil barris por dia, o que dói no caixa russo e respinga até no diesel brasileiro. E numa jogada bem inteligente, os ucranianos estão pegando a experiência que ganharam batendo drones iranianos e oferecendo essa tecnologia lá para os países do Golfo, transformando defesa em moeda de troca diplomática. E já que estamos falando do impacto da guerra, vamos para a seção 5, o custo climático. Essa é a crise gigantesca que quase ninguém coloca na conta. Pessoal, olhem para esse gráfico. Parem para pensar. Se as forças armadas do mundo fossem um país consolidado, eles seriam o 4º maior emissor de gases do planeta. São 2,7 bilhões de toneladas de CO2 geradas por ano. Isso dá uns 5,5% de tudo que a Terra emite, ficando atrás só da China, EUA e Índia. É uma monstruosidade de poluição que simplesmente fica de fora das conferências de clima. E o pior é que rola um apagão de dados. O Acordo de Paris até fala de reportar essas emissões bélicas para a ONU, mas é voluntário. O resultado? Só 6 países entregam isso. Mas o que a gente já consegue medir é assombroso. Em 14 dias daquele conflito recente com o Irã, foram 5 milhões de toneladas de CO2 para o ar, mais do que El Salvador emite em um ano inteiro. A guerra em Gaza, em 15 meses, soltou 33,2 milhões de toneladas, o que equivale às emissões anuais da Hungria inteira. A guerra destrói no momento e ainda por cima derrete o saldo de carbono do nosso futuro. Para dar uma aliviada depois de tanto assunto pesado, vamos para a nossa última frente, a seção 6,
Curiosidades da diplomacia, ou o caso dos arquivos perdidos. Olha só essa história que parece enredo de comédia pastelão. A Itália estava com uma investigação cascuda sobre um assassinato da máfia chinesa lá de 2024. Pediram ajuda para Pequim. Em abril de 2026, a China mandou os documentos supersecretos por correio para Roma. Beleza, né? Só que o pacote chegou a cobrar, e a taxa era de, pasmem, 14 euros. E aí, por uma burocracia inacreditável, o Ministério italiano bateu o pé e se recusou a pagar a taxa. Conclusão: os papéis ultrasecretos foram devolvidos, se perderam pelo mundo e uma investigação internacional travou por causa do preço de uma pizza. É mole? Enfim, como a gente viu hoje, as coisas estão bizarramente conectadas. Vai de taxa em aplicativo de pagamento até aquecimento global e treta de 14 euros. E a grande questão que fica para vocês é, com os conflitos globais afetando desde a inflação até o clima, qual dessas frentes diplomáticas vocês acham que terá um maior impacto no nosso futuro? Respondam nos comentários aqui embaixo, porque a discussão que rola lá é sempre muito boa. E claro, lembrem de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E, se gosta desse tipo de conteúdo, considere nos apoiar. Link do Apoia-se na descrição. Um abraço e até a próxima!